gostaria que você fizesse uma avaliação, Carille, sobre o desempenho do Santos no jogo, principalmente no segundo tempo, quando acabou sofrendo um gol ainda no início, né, da segunda etapa, e depois que fez o segundo gol, permitiu que o adversário crescesse na partida e sofrendo muito, né, para segurar o resultado até os minutos finais. Boa noite, Bruno. A gente fez um bom jogo até os 35 minutos do primeiro tempo, né? Os 10 minutos finais ali, a gente já errou muito. No banco a gente estava falando tanto de erro técnico, e daqui um pouquinho isso passa para o erro tático também, perde um pouquinho de confiança. No intervalo eu fiz essa cobrança, chamei e lembrei de 4 lances que a gente errou, a gente com a bola dominada, né, dos 35 minutos até o final do primeiro tempo. E aí o adversário acaba crescendo, um adversário experiente, que se posiciona muito bem dentro de campo, trabalho muito bom do Mazzola, e a gente passa a ter dificuldades. A origem do gol, uma bola que estava com a gente também, o que a gente tomou, né, a gente estava com a bola no pé, erramos o passe, o Magrão foi muito feliz na finalização ali, no rebote, e o Ituano acabou fazendo o gol. Isso passa um pouquinho também por ser pela juventude, né? Tem o Kaique com 18 anos, o Lucas Pires fazendo o primeiro jogo como titular no profissional, Balieiro tendo a oportunidade de iniciar. Então, a soma de tudo isso aí faz que a gente não tenha o controle, não tenha sabedoria, não tenha uma certa sabedoria assim, para conduzir o jogo quando está ao nosso favor, né? Então, alguns momentos, depois que a gente tem feito o gol, a gente consegue ainda envolver, mas na maioria das vezes assim a gente não está sabendo jogar com o resultado a favor. Você acabou de falar da importância, né, da juventude nessa vitória, tanto no time titular quanto os jogadores que saíram do banco de reservas, né? De cabeça, acho que só o Léo Batistão não foi formado no clube, que ganhou uma oportunidade do banco. Então, eu queria que você ressaltasse mais uma vez a importância de contar com esses jogadores que foram formados no clube, né, tendo esse papel de protagonismo no time principal. Juliana, né? Boa noite, Juliana. Sim, o Santos sempre foi e sempre vai ser assim, um celeiro, né? Claro que tem fases, claro que tem momentos, e a base desde o ano passado, desde quando eu cheguei aqui, dia 9 de setembro, ela foi fundamental em alguns momentos, mas não dá para ter toda essa cobrança e essa responsabilidade em cima de garotos, né? Eu gosto de ressaltar alguns momentos do Santos, falo de 2009, onde faz a final com o Corinthians ali, e só tinham 2 jovens nesse time titular, que era o Neymar e o Ganso, né? O restante é um time muito experiente, Luizinho, Triguinho, Fabão, Fabiano Heller, Rodrigo Souto, Germano, Kleber na frente, né? O Madison era o ponto esquerdo, o Neymar jogava pela direita. Então, assim, sempre vai continuar, mas o respaldo desses jogadores mais experientes, que foi a nossa busca, que está sendo a nossa busca ainda junto com a diretoria, para dar um suporte para esses garotos, né? Então tem Ângelo, tem Marcos Leonardo, tem agora o Lucas Barbosa chegando, Pires, o Juan, que já está treinando com a gente, falando de Derek, de tantos outros aí que já está trabalhando com a gente está muito satisfeito, jogadores empenhados, assim, buscando ser melhor, com treinamentos táticos, técnicos, né? Isso, é claro que daqui um pouquinho cada um vai ter sua oportunidade e a gente espera que eles possam corresponder. Após o empate contra o Guarani, você comentou que te preocupava a queda de rendimento da equipe na etapa complementar. Hoje, apesar da vitória, o Santos caiu um pouquinho de rendimento no aspecto físico. Como foi essa conversa com a sua comissão técnica em relação a esta parte, principalmente na etapa complementar da sua equipe? E se permite mais uma, esquema 4-4-2, no aspecto tático, é isso que a tua equipe pode te entregar até o momento? Falando primeiro da primeira pergunta, não foi só físico, né? Quem assistiu e observou o jogo sabe que não foi só físico. Passa primeiro muito pelos erros técnicos e o adversário ficar com a bola, e é claro que você passa a cansar. Números, né? No jogo contra o São Bernardo, a gente correu muito mais o segundo tempo do que o primeiro. Os números mostram isso em cima da busca que a gente tem aqui, de cada jogador, mas correu errado, né? 4-4-2, para mim, foi uma surpresa muito grande o que fez contra o Corinthians, foi acima do esperado por ter pouco treino, e é aí que eu vou trabalhar.
A gente não está tendo muito tempo de treinamento, está sendo jogos, já descanso, véspera de jogo, uma organização ali já vai para a partida. E eu acredito muito nesse sistema, e esse sistema que a gente vai trabalhar. E daqui um pouquinho eu vou estar com o grupo todo inteiro aí, cada um buscando a sua posição, buscando o seu lugar no time. Em relação à torcida, né, que é indiscutivelmente importante, na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, acho que é o consenso, todo o apoio que eles deram para vocês foi muito importante para dar uma energia a mais, para dar um gás a mais, mas a gente está vivendo, principalmente agora no começo de 2022, uma situação diferente, onde o torcedor, ele parece, pelo menos eu tenho sentido, ele está muito impaciente, ele não está dando tempo para o time realmente achar o seu jeito. Essa impaciência, você acha que está um pouquinho além da conta? E outra coisa, que nem você já citou aí, são tantos meninos no time, isso também não pode jogar um pouco contra o seu time? Não pode o quê? Não entendi o final. Jogar contra, Fábio. Jogar para baixo a confiança dos seus garotos. Boa noite, Flávio. O torcedor tem que acreditar em quem está aqui. Talvez se criou uma expectativa de que ia ser um ano brilhante, um ano de títulos, mas não vai ser assim. Vai ser um ano que eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que o ano passado, mas que não vai ser fácil, né? A busca foi, eu sei o quanto o presidente correu atrás, junto com o Edu Draceno, atrás dos jogadores para que pudesse potencializar. Na verdade, chegaram 2 jogadores, que é o Ricardo Goulart e o Eduardo. O Bruno não dá para trazer ainda esse peso de uma contratação para o Santos, pelo laço dele, um jogador que está treinando bem, bom jogador. Mas Caldense, o Vitória da Bahia, apesar de ter caído para a Série C, ele foi um destaque, por isso está aqui. Então não dá para a gente trazer isso para ele, essa responsabilidade. Então, assim, a gente buscou, eu sei o quanto o Santos correu, infelizmente não conseguiu pela parte financeira do clube. O presidente está com os pés no chão, querendo acertar mais um monte de dívida esse ano, mais do que ele já acertou, né? Reerguer o Santos para daqui um pouco possa ser muito forte. Então pode ter se criado uma expectativa, mas tem que acreditar em quem está aqui. A gente está procurando trabalhar e fazendo o melhor para o Santos, mas deixando bem claro, as dificuldades elas vão continuar. Só complementando, Fábio, você acha que isso pode dar uma pressionada nos meninos ou não? Só esse complemento, desculpa. Pode sim. Eu sem citar nomes para não trazer isso, a gente já está vendo alguns jogadores um pouquinho assustados, né, com essa pressão, jogadores ainda que não têm, cada um é de um jeito, cada um tem uma personalidade, tem jogadores que você tem que ser um pai, tem outros que você tem que ser mais duro, e isso só o dia a dia mostra. Então, é claro, pela experiência assim, de vestiário, desde 93, né, quando eu comecei a jogar futebol, já está indo para quase 30 anos, aí é claro que a gente sente assim, esse peso em alguns atletas, e é claro que o desempenho pode atrapalhar. Queria que você falasse sobre 2 pontos. O primeiro, com relação à entrada, né, do Vinícius Balieiro no jogo de hoje. Você disse que o Santos deu um pouco de espaço, principalmente no segundo tempo, caiu um pouco taticamente, tecnicamente, mas se te agradou também o posicionamento de um primeiro volante um pouco mais fixo, né, diferentemente das características do Camacho. E a segunda pergunta com relação ao Ricardo Goulart. A gente sabe do potencial de ser um jogador que tem muitas metas pessoais para bater, né, ao longo da carreira dele, e como que funciona, né, o primeiro gol dele, na primeira vitória jogando em casa. Você acha que também tira um pouco do peso das costas do jogador e ele pode render ainda mais no seu comando? Boa noite. O Balieiro, aquilo que ele sabe fazer bem feito, a gente está muito tranquilo. A gente tem procurado melhorar muitas coisas, principalmente o meu auxiliar Leandro, com o Marcelo ali, né, o Serginho tem ajudado bastante aí para que ele cresça em outras coisas, para que ele possa evoluir. Né, um menino muito interessado, um menino com uma disposição acima da média, que faz uma função muito importante conforme o jeito de jogar. Né, fez uma partida hoje segura. A gente pegou uma equipe, o Ituano, que era a terceira equipe que mais finalizou no campeonato de fora da área, tanto que a gente acabou tomando o gol de uma finalização de fora da área num rebote. Né, muito satisfeito com a partida dele, uma partida segura. A gente sabe bem o que o Balieiro pode nos entregar e é isso que eu tenho que cobrar dele. O Ricardo é um jogador experiente que já viveu de tudo na vida. Na hora que esse conjunto nosso melhorar, ele vai ser mais participativo, ele vai criar mais situações. A gente precisa, ele é um cara que ele flutua, ele é inteligente para abrir linha de passes, mas a gente ainda não está encontrando esse posicionamento dele para que nossos jogadores façam essa bola chegar nele num setor do campo onde ele pode ser muito perigoso. Né? Vai crescendo junto com a equipe vai entendendo ele vai entendendo os jogadores e com isso a gente vai crescendo. Hoje jogou o Balieiro, quinta-feira o Camacho está à disposição de novo contra o Mirassol.
Então eu queria que você falasse uma avaliação desses jogadores, a diferença de características desses dois jogadores, o que eles entregam para o time, como que o time funciona quando tem o Camacho e como que o time pode funcionar quando tem o Balieiro. E rapidinho também sobre o Goulart, ele fez 4 jogos seguidos, existe uma chance dele não jogar contra o Mirassol quinta? Boa noite. Começando pela segunda pergunta aí, as chances são grandes de não levar ele para lá, né? A gente tem um trabalho ainda para fazer, a importância dele fazer os 2 jogos na Vila. A gente pensou em fazer 3 jogos e segurá-lo, mas aí conversando com o departamento médico de fazer o 4º, quem sabe aí quinta para domingo talvez seja um pouquinho pesado para a sequência, ele não fazia uma partida oficial desde agosto, a gente está tendo muita atenção em relação a isso, e amanhã a gente começa a definir, mas tem chance mesmo de não ir para Mirassol. E a outra do Balieiro com o Camacho. Quando o sistema com 3 zagueiros não precisa de um volante tão marcador, né? Quando você tem um sistema com 3 zagueiros, e por isso a gente não tinha o Sandri, ainda do ano passado, que também tem essa marcação forte, essa pegada ali no meio, são características, né? Eu não vou conseguir fazer que o Camacho seja Balieiro, e nem que o Balieiro seja Camacho, são características, e com isso casou bem, né? Com 3 zagueiros e 2 volantes com mais qualidade de jogo e menos pegada. Agora a gente tem que ter cuidado com uma linha de 4. Né? Vai ter jogos aí que pode ser sim o Camacho, conforme o meio de campo do adversário, se for um meio de campo mais cadenciado, que foi o caso do Corinthians, uma qualidade técnica muito grande, Juliano e Renato, mas não é de tanta movimentação, casa melhor. Agora, se for um meio de campo aí com uma dinâmica maior, uma movimentação maior que a gente, o Balieiro pode ser muito mais importante. Sobre o meio-campo, hoje o Santos teve maior posse de bola, mas o Ituano finalizou 23 contra 6 do Santos. Esse problema é do conjunto, é do material humano que você, de repente, necessita? Você até falou dos meninos da base, que você tem acolhido no time profissional, de repente você tem uma qualidade maior para uma determinada posição, com 2, 3, 4, 5 peças, em outras você não tem a mesma qualidade, né? Qual é o problema que você identifica? E em cima disso, no segundo tempo, eu observei uma mudança tática. O Lucas Braga estava mais pelo lado esquerdo, você trouxe ele para a direita para ajudar o Madison ali, porque o Ituano estava chegando. E houve essa troca com o Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme, aí o Ituano foi para o outro lado e o Marcos Guilherme não conseguiu fazer esse balanço defensivo tão bem como faz o Lucas Braga, por exemplo, e você colocou o Lucas Barbosa, que mostrou na Copinha que tem muito essa qualidade de um jogador tático que utiliza os laterais, mas hoje era o primeiro jogo dele, até tomou um cartão bobo, né? Como é que é competir e ter que dar minutagem para essa garotada que está debutando aí no futebol profissional? Muito obrigado. Boa noite, Ademir. Então, até 35 minutos a gente controlou muito bem o jogo, o João trabalhou muito pouco, a gente criou situações, fez o gol e depois a gente caiu. A gente precisa ainda descansar com a bola no pé, e quando você descansa com a bola no pé, quer trocar passe um pouquinho, você acaba se organizando melhor do que roubar a bola e já entregar rápido para o adversário. Foi isso que aconteceu mais uma vez. A gente tem um grupo muito equilibrado, eu vejo hoje, né? Mais equilibrado que o ano passado, né? Com setores assim, com jogadores brigando pela posição. A busca continua assim para potencializar dentro da realidade do Santos, e alguma coisa pode acontecer aí nos próximos dias aí. Em relação aos garotos, a gente tem que colocar mesmo, não dá para fazer jogo-treino, é jogo em cima de jogo, uma pré-temporada que ela foi toda ruim, não só para o Santos, mas para todo mundo, né? 17 casos de Covid aqui, a gente se perdeu um pouco aí. Hoje tenho 3, amanhã não tenho 4, enfim. E aí a gente não conseguiu ter todo mundo para trabalhar, então isso vai ser no dia a dia, vai ser nos jogos jogo a jogo, e é claro que aí também vem as dificuldades, e a gente tem que saber trabalhar, e os jogadores entender que na hora da adversidade, passar da linha da bola, dificultar para o adversário, que é o que estão fazendo com a gente.